Você já ouviu aquela frase, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar? Não deixe reservado em gavetas, guardado no fundo do armário, aquilo que você não vai mais usar. Diante dessa palavra, eu lembrei de uma palavra que a Bíblia fala, de um certo homem chamado Elias, que ele foi chamado para ser profeta no tempo de Acabe, aonde o povo estava apostatando da fé, ou seja, deixando de servir, de adorar a Deus, para adorar e servir a outros deuses. E a Bíblia diz que aquele homem, andando no seu percurso e cumprindo o propósito que o Senhor havia determinado para a vida dele, no meio do caminho, ele vai de encontro a um homem chamado Eliseu. E a Bíblia diz que ele disse, vem e segue-me. Aquele homem não hesitou. Mas o interessante dessa história é que aquele homem tinha vida social. Aquele homem tinha família. E quando Elias encontrou ele trabalhando. Ele cuidava das hortas do seu pai. Ele era lavrador e ajudava o seu pai a cuidar daquela fazenda. Cuidava de gados também. E a Bíblia diz que diante daquela palavra, aquele homem não pensa duas vezes. E queima o mato. Vai largando para trás, vai queimando, não deixa nada. Porque ele sabia que ele não iria retornar. Então não iria servir de nada para ele aquele trabalho. Então ele se desfez, abriu mão, queimando o mato. E a Bíblia diz que ele também sacrificou os gados e foi-se embora, cumprindo o seu chamado, sendo o aprendiz do profeta Elias. E sabe, diante dessa palavra, eu passo a analisar, eu fiquei meditando, o quanto essa palavra é verdadeira. A Bíblia diz também, fala a respeito de um homem chamado Pedro, em que quando Jesus chama ele para a sua missão, chamou ele para ser pescador de almas, tirou ele ali de trás das redes, a Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem para ele, de hoje em diante tu não será mais chamado de pescador de peixe, mas pescador de homens te farei. Mas um belo dia Jesus morre e Pedro havia negado Jesus. Talvez você conheça até essa história. Só que quando Jesus morre e ressuscita, Jesus vai de encontro a Pedro. E aonde Pedro está? Pedro voltou para o mar, da onde o Senhor o havia tirado. Aí eu te pergunto, por que Pedro voltou? Porque ainda tinha um barco, ainda tinha a rede. Ele não havia se desfeito diante do seu chamado. E o que esta palavra traz de lição para as nossas vidas? Aquilo que não serve para você, o que vai te atrair para os lugares errados, da onde talvez o Senhor já te tirou, talvez de companhias que talvez o Senhor já afastou do teu convívio, e você insiste em trazer de volta para a sua vida, lugares, pessoas, amigos. Diante dessa palavra, eu cheguei a uma conclusão. Aquilo que o Senhor nos afasta, aquilo que o Senhor pede para nós abrir mão, Ele tem algo muito melhor reservado e preparado para nós. Mas é necessário que nós abrimos mãos, é necessário que nós abandonemos certos lugares, certas pessoas, certas companhias, certas amizades, para que nós possamos ver o sobrenatural da parte de Deus. Aqueles homens viram milagres, aqueles homens andaram com o Mestre e foram, assim, exemplos para nós. Se você gostou dessa história, curte, comente, compartilha e não deixa de me seguir. Fui!